A pergunta de hoje é a seguinte: você já fez um desenho, caprichou no lápis, fez tudo direitinho e na hora de colorir bateu aquele medo, aquele frio na barriga, começou a vir o drama porque você tem medo de estragar o seu desenho no seu processo de colorização? Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Boneco de Palito dessa semana. O Boneco de Palito é essa nossa série semanal que acontece aqui no canal Paula Viana Mendes, toda quarta-feira às 8 horas. Se você ainda não é inscrito e quer conversar sobre temas do universo do desenhista iniciante, se interessa por conversas relacionadas ao desenho, à pintura, já se inscreve que aqui tem conteúdo toda semana sobre esses assuntos. Então, gente, nossa conversa de hoje é sobre teoria da cor. E eu tô vestida aqui com a cor do ano, né? O magenta, o Viva Magenta. E pra gente começar a nossa conversa de teoria da cor, eu queria começar falando sobre algumas curiosidades, né? Coisas que às vezes as pessoas me perguntam sobre essa história de cor do ano, como por exemplo, quem é que diz que é a cor do ano? A cor do ano ela já existia ou as pessoas criam uma cor do ano, né? Então como é que funciona isso? Várias empresas que trabalham com cor e tinta, como por exemplo a Coral aqui no Brasil, elegem uma cor do ano todos os anos, né? A Coral ela tem uma cor do ano todo ano. Mas quando a gente fala assim, a cor do ano é cor tal, é Viva Magenta, geralmente a gente está se referindo à cor do ano eleita pela Pantone. Se você nunca ouviu falar sobre essa empresa e se interessa por teoria da cor, eu já te sugiro que quando terminar esse vídeo você dê uma pesquisada no Google, passe a seguir eles no Instagram, aqui no YouTube, tá? Porque a Pantone, eu não sei se ela é a maior empresa, mas ela sem dúvida é uma das maiores e é a referência no universo da arte, no universo gráfico. Então, a Pantone, além disso, ela é uma empresa que ela tem catálogos de cor, ela cataloga as cores, ela faz estudos relacionados à teoria da cor, ela tem uma biblioteca de pigmentos raros, né? Então é uma empresa que o negócio deles é cor, certo? E ela é muito conceituada e é referência assim, no nosso ramo, tá? Então a Pantone, todo ano ela elege uma cor do ano. Não é uma cor exclusivamente criada no sentido de que a cor não existe. Na verdade, existe aí assim algo conjunto entre o mercado e a Pantone. A Pantone ela vai pesquisar tendências de mercado, certo? E por sua vez, quando ela lança a cor do ano, o mercado passa a utilizar a cor que ela elegeu. Então assim, quem é que usa? Designers gráficos, moda, né? Na roupa a gente vai ver, eu tô vestida, né, de magenta. Então assim, na moda a gente vai ver muitas roupas sendo lançadas no tom de magenta, na decoração, na arquitetura, né? Então, de uma maneira geral, na área visual a gente vai ver um pouquinho mais dessa cor. Eu me lembro do Verde Tiffany quando foi lançado, há alguns anos atrás, né? Acho que já tem pelo menos uns 10 anos o Verde Tiffany, que nas festas de casamento todo mundo ia de vestido de Verde Tiffany, tá? Aquele verde sereia. E lembro também da febre do Marsala. Gente, tem gente que até hoje quer fazer tudo Marsala, né? Que é um tom de vermelho telha. Então, assim, muita gente na época fez logo, né? Fez identidade visual, fez coisa com um monte de coisa com essa cor. A cor já passou a tendência e muita gente continua usando Marsala. Então assim, se você já ouviu falar nessas cores, uma outra cor que lembra o magenta, muito próxima do magenta, da mesma família, né, dos tons de rosa, é o Fusca, que também foi lançada há muitos anos atrás. Essa cor foi lançada quando, inclusive, eu acho que eu estava na faculdade de comunicação social, certo? Então é assim que é lançada a cor do ano. E uma vez que é lançada, as pessoas começam a usar, né? E impulsiona as vendas no mercado, impulsiona as tendências de moda, né? Então é algo de mercado mesmo, certo? Então agora que a gente já matou a curiosidade sobre esse assunto, sobre essa introdução assim da teoria da cor, vamos conversar rapidamente sobre o que é cor. Como que a cor vem sendo utilizada na história da arte, né? E o que é teoria da cor e como isso pode te ajudar a desenhar melhor. Primeiramente, o que é cor?
Eu vou até pegar. Existe um autor chamado Israel Pedrosa, certo? Que ele já lançou vários livros sobre teoria da cor. Esse aqui é o da cor, a cor inexistente. Tem também o universo da cor. E nesse livro, a abordagem do Israel Pedrosa, né, é muito legal, porque ele explica, o nome do título é Da Cor à Cor Inexistente, que a cor, ela é um fenômeno fisiológico. Ela não tem uma existência intrínseca por si só. Ou seja, quando eu vejo, por exemplo, aqui, né, esse verdinho azulado da minha caneca, o vermelho aqui da melancia, essas cores, essa caneca ela não é de fato dessas cores. A matéria ela não é intrinsecamente colorida, digamos assim. Ou se tem um colorido na matéria, o que acontece? Vai depender do organismo ou dos instrumentos que a gente utiliza para poder captar. O que acontece? A cor, na verdade, ela é uma reação dos organismos vivos, faz parte dos estímulos que a gente tem no ambiente e dos nossos 5 sentidos, nesse caso o órgão da visão, que é capaz de capturar as cores, de elaborar as cores no nosso organismo. A maior prova disso, eu vou já relembrar para vocês, explicar como é que isso acontece, mas a maior prova de que as cores são inexistentes é que, por exemplo, a maneira como eu estou vendo essa caneca é diferente, por exemplo, da maneira que uma pessoa daltônica estaria vendo. O organismo dessa pessoa vai produzir cores diferentes das que eu estou vendo. E um animal, por exemplo, minha gatinha, meu cachorro acabou de começar a latir, minha gatinha, por exemplo, está aqui, e se eles estiverem vendo essa caneca, vão estar vendo também com cores diferentes. Então a cor, ela é produzida, ela é uma reação físico-química do nosso organismo. A gente tem 2 tipos de células, e aí vamos beber água pra gente se hidratar. A gente tem 2 tipos de células nos nossos olhos especializadas. Uma para criar as cores, para capturar, não criar, capturar e elaborar as cores em si dentro do nosso organismo, que são os cones. E aí a gente tem 3 tipos de cones. Os cones azul-violáceo, os cones vermelhos e os cones verdes. E a gente tem também os bastonetes, que são células especializadas na captação da quantidade de luz que a gente tem no ambiente. Então vamos relembrar aqui, puxar da memória, da aula de física, agora que a gente já entendeu no nosso corpo, né, quais são as células responsáveis pela cor, vamos entender também a parte física, né, que é o quê? A gente... Não sei se você lembra da aula de óptica, da aula de física, a ideia de que a gente tem um raio de luz branca, certo? Nessa luz branca a gente tem todas as cores, e aí quando essa luz, né, entra na atmosfera e bate nos objetos, esse objeto ele vai absorver todas as cores menos uma. E essa cor que ele não absorve é a cor que ele vai devolver para a atmosfera, a cor que a gente enxerga. Então, por exemplo, essa camisa ela é magenta porque ela está absorvendo todas as outras cores, todas as outras faixas da luz e está devolvendo a cor que ela não está absorvendo. Nesse sentido, a gente está falando da cor luz. Até então a gente tem falado da cor luz. Mas a cor, ela também é uma reação química. Quando a gente fala de pigmento, quando você, por exemplo, pega tinta, tipo aquarela e mistura no godê, o que você vai ter ali é uma reação química, certo? Então, é muito interessante, é muito importante a gente saber que existem 2 grandes sistemas de cores, que são os sistemas de cor luz e os sistemas de cor de pigmento. Os pigmentos, eles podem ser transparentes ou opacos, certo? Então, no final das contas, a gente vai ter esses 2, 3 sistemas que são os sistemas principais, mais importantes para você que está querendo aprender sobre teoria da cor. Muito importante também dizer que a teoria da cor ela é uma disciplina recente. Ela é uma disciplina que a gente tem ela como dada, né? A gente acha que ela sempre existiu, que os artistas, por exemplo, sempre entenderam sobre cor, mas não é bem assim. Queria que você chutasse agora quem foi a primeira pessoa dentro da história da arte a tentar fazer a primeira sistematização de cor, né? Ou seja, a primeira pessoa a elaborar assim
a sementinha da teoria da cor. Bebendo minha água enquanto você adivinha. Se você chutou Leonardo da Vinci, você está correto, você está correta. E aí o que acontece? Leonardo da Vinci foi a primeira pessoa a perceber, ou pelo menos é a primeira pessoa que nós temos documentado na história ocidental, né, a perceber que era importante sistematizar e organizar as cores para poder entendê-las melhor. Então a gente tem círculos cromáticos já pensados por Da Vinci, embora sejam círculos que ainda, estudos que ainda não estão completos, certo? Passando o tempo, a gente vai ter Isaac Newton, certo? Isaac Newton foi uma pessoa também que contribuiu fortemente para os estudos de teoria da cor, porque como físico, né, ele criou a óptica, ele foi a primeira pessoa também que dentro da física observou esses fenômenos, né, fez aquele experimento do prisma, quebrando em arco-íris, percebendo propriedades da luz, propriedades das cores e criou a óptica. E também tentou criar um círculo cromático. E aí a gente tem Goethe. O que acontece? Goethe, como artista, ele já percebia que os estudos de Newton, Newton era um cientista, então a maneira como Newton percebia, ou a maneira como ele sistematizou a cor, era uma maneira que não levava em consideração a subjetividade humana, a percepção humana, a maneira como nós humanos elaboramos, sentimos, percebemos a cor. Então ele também foi uma das pessoas a tentar criar círculos cromáticos e sistematizar, certo? Quando eu falo tentar, gente, assim, é mais no sentido de que, assim, alguns livros, inclusive no do Israel Pedrosa, muitas pessoas vão considerar a teoria da cor começou com Da Vinci. Particularmente, eu, como estudiosa e professora de teoria da cor, eu não considero que a teoria da cor começou com Da Vinci. Da Vinci fez os primeiros estudos e depois dele não tem ninguém ali contemporâneo no sentido assim, tem poucas pessoas que vão estar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, entende? Aí vem Newton, aí vem Goethe, vê que são 3 pessoas dentro da história com diferenças de tempo, né, e com seus estudos relativamente isolados. Então isso ainda não é ciência, isso ainda não é teoria, no sentido de que são estudos que ainda precisam ser sistematizados e sintetizados também para poder se tornar teoria, né? Então o que acontece? Ali no final de 1800 para 1900, a gente vai ter o surgimento dos movimentos de vanguarda, certo? Ali da metade do século XIX para o começo do século XX, certo? A gente vai ter os movimentos de vanguarda e antes disso a gente já vai ter pessoas estudando mais a cor, fazendo experimentos, certo? E aí a partir desses movimentos e a partir também do surgimento da Bauhaus, né, que foi a primeira escola de design do mundo, que a gente vai começar a ter mais a teoria da cor como a gente entende hoje, sistematizada, sintetizada, enquanto uma teoria, né, e é um ramo que ainda assim, cientificamente falando, ainda se tem muito a estudar, muito a entender como é que funciona, quais são os impactos da cor do nosso organismo. Por exemplo, uma coisa muito importante sobre teoria da cor, que eu vejo poucas pessoas comentando, é que a cor, ela é uma sensação subjetiva, tá? Ela não é, isso significa que ela não é universal, até onde a gente sabe no momento. O que isso é importante para quem estuda teoria da cor? Isso é importante porque, assim, quando você estuda, por exemplo, no design, na moda, você vai ver muita gente falando sobre psicologia das cores e falando assim: verde é a cor da natureza, preto é uma cor séria, é uma cor do luto, marrom passa a humildade. Falando de uma maneira bem simplificada sobre os significados das cores. Só que esse significado das cores, ele é construído historicamente, culturalmente. Ele não é um significado universal. Preto não é a cor do luto, por exemplo, no Oriente.
E em algum, por exemplo, na Espanha renascentista, preto também não era a cor do luto. Ah, branco quer dizer pureza. Só que em alguns países, algumas culturas, branco quer dizer luto, né? Então não é assim, porque eu falei que verde é ligado à natureza, todo mundo, todas as culturas fizeram essa relação. Não, existe culturalmente significados que são construídos ao longo dos tempos com relação às cores. E esses significados, eles não são estáticos, eles podem se transformar. Então, muito cuidado quando você estiver estudando psicologia das cores, para não se cristalizar, né? A gente cataloga esses possíveis significados, certo? Mas no final das contas é uma construção. Hoje eu tô pura hidratação, né, durante o boneco de Paris. Na verdade, gente, é porque assim, eu fico falando, né, a gente fica aqui conversando e eu sempre fico sentindo sede. E aí dessa vez eu tive a ideia, né, de trazer minha canequinha com água para ficar bebendo água ao longo do nosso boneco de palito. Aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então, gente, agora que a gente já conversou o que é cor, né, falamos um pouco sobre a cor na história da arte, falamos um pouquinho sobre teoria das cores, né? Então vamos finalmente entender o que de fato é a teoria das cores, né? O que faz a teoria das cores? Primeiro que a teoria das cores, ela tem a contribuição de vários campos, várias áreas dentro da ciência. Da psicologia, que foi o que a gente falou aqui, da física, né? Da própria biologia, das artes visuais. Então, assim, são um conjunto de áreas, né, que reúnem estudos relacionados à teoria, que formam a teoria da cor, certo? E o objetivo da teoria da cor é a gente compreender como a cor funciona, sistematizar, organizar. Vocês viram que hoje eu coloquei o círculo cromático aqui atrás, e o círculo cromático, ele é uma forma de sistematização, de organização. Para que a gente sistematiza? Para que a gente organiza? Para criar relações, para entender a harmonia e a dissonância entre as cores. Então, a teoria da cor é esse ramo onde a gente entende como a cor se forma, o impacto das cores nos seres humanos, nos ambientes, e também como que a gente organiza, relaciona as cores para entender quais cores são harmônicas, quais cores são desarmônicas, como que a gente forma paletas de cores e por aí vai, certo? E é por isso mesmo que a teoria da cor, ela é um ramo muito importante, assim, ela é um campo de estudo muito importante para quem desenha, para colorir sem drama, né? Ou seja, para não passar aperreio na hora de você fazer o seu desenho, caprichou no lápis, tá tudo certinho, e você ter medo de passar a cor. Então vamos lá, dica número 1 para você que quer colorir sem drama, seria primeiramente você conhecer e dominar os materiais que você utiliza para colorização. Se você vai utilizar lápis de cor, pesquisa mais sobre lápis de cor, sobre técnicas de lápis de cor, entende como é que ele funciona, como é que cria as camadas. Se você vai utilizar aquarela, a mesma coisa, né? Assim, cada material, seja tinta, né? Tem materiais úmidos, tem materiais secos, tem o giz pastel, né? O pastel oleoso, tem o pastel seco, tem o guache, tem o óleo, tem o acrílico. Então, cada um desses materiais vão ter suas especificidades com relação à cor. A maioria, 99% dos materiais que a gente utiliza seguem um sistema de pigmento opaco, certo? O único que segue o sistema de pigmento transparente, assim, pelo menos que eu conheço, seria na serigrafia, na xilogravura, na gravura em geral, porque utiliza a tinta tipográfica, que é uma tinta que você tem que esticar, que é a mesma tinta utilizada, por exemplo, quando você vai fazer uma impressão offset, certo? As impressoras, de uma maneira geral, elas também seguem o sistema de pigmento transparente. Então, assim, são as exceções que eu consigo lembrar, certo? Mas, todo esse outro material que eu citei, guache, aquarela, óleo, acrílico, lápis de cor, giz pastel, giz seco, nanquim colorido, todos são sistemas de pigmentos opacos, certo? Então, a primeira dica seria essa, compreender o material que você está utilizando. A
segunda dica seria essa aqui, ó. Você sabe fazer esse círculo? Se você ainda não sabe fazer um círculo cromático, nem que seja um círculo cromático simplificado, certo? Assim, aquele de 12 cores e tal, se você ainda não entende como é que se misturam as cores, compreender como que se chega numa determinada tonalidade, quais cores que você mistura para chegar numa determinada tonalidade, o que são cores primárias, o que são cores secundárias, o que são cores terciárias, o que são cores quentes, o que são cores frias, né, que diz respeito à temperatura das cores, o que é brilho, o que é saturação, o que é contraste. Enfim, assim, estou tentando puxar aqui mais termos técnicos, assim, tudo isso está dentro da teoria da cor, é explicado através dos estudos de círculos cromáticos, certo? Então, se você compreender como fazer um círculo cromático sem pestanejar, certo? É muito importante para você dominar as cores, os tons e colorir melhor os seus desenhos. Além disso, além de compreender o círculo, quando você faz o círculo cromático, qual o objetivo de você fazer o círculo cromático? É você entender as harmonias e dissonâncias, né? Ou seja, quais são as cores que combinam com qual, como que eu formo uma paleta de cor harmoniosa e quais cores não se combinam entre si. Muito importante dizer que não é só assim, por exemplo, eu tenho uma paleta de cor, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, esse verdinho azulado e o vermelho carmim aí da melancia. Essas duas cores, elas se complementam por contraste, ou seja, por oposição. Aqui no círculo cromático, elas estão, ó, o vermelhozinho daqui e o verdezinho daqui, certo? Então, elas são opostas. Você criou essa paleta de cores e agora não é só sobre as cores em si, ou seja, não é só sobre escolher digamos assim, as cores certas para o seu projeto. É também sobre a proporção, sobre a quantidade que vai ter dessas cores no seu projeto. Eu vou mostrar para vocês um desenho que eu fiz hoje, que é o desenho da Fada Madrinha, que é o tema do desafio de desenho dessa semana. Eu não sei se o vídeo da Fada Madrinha vai antes ou depois desse, mas vai ser um tutorial aqui do canal, certo? Mas pegando aqui o desenho da Fada Madrinha, e eu espero que ele apareça direitinho, ó, vou até deixar ele um pouquinho mais pra frente, o que a gente tem aí? Duas cores, né, que também se combinam por contraste. Não é o contraste máximo, azul e amarelo, o contraste máximo é entre o laranja e o azul, certo? Mas o amarelo ele contrasta o suficiente com o azul. E aí a gente tem um desenho praticamente monocromático, com tons de azul, certo? Colocando aí também um pouquinho de branco. E o amarelo como cor quente, contrastando aí aqui nesse desenho. E aí o que acontece? A gente tem todo o fundo azul, o vestido dela azul, e para esse amarelo chamar a atenção, ó, a gente tem o quê? O cabelo e a coroa. Eu não preciso colocar muito amarelo num desenho para chamar a atenção, porque o amarelo ele já é uma cor quente, né? A cor mais clara entre as cores. Então, assim, pequenas quantidades de amarelo já chamariam a atenção nesse desenho, tá? Você nota que o branco aqui tá chamando bastante a atenção, apesar do branco e o preto e o cinza, né, não serem tecnicamente cores, mas a gente tem também o branco aqui formando contraste nesse desenho, né? As estrelinhas, os pinguinhos brancos chamando a atenção, tá? Então não é só sobre escolher as cores, formar a paleta de cor. É também sobre a aplicação, a quantidade, certo? Então a gente falou sobre paletas de cores, sobre a possibilidade de combinar, de escolher cores harmônicas, né? E eu acho também que uma última dica, né, da importância da gente estudar a teoria da cor está relacionada à própria história da arte, que também cabe dentro das teorias das cores, né? Os estudos que outros artistas fizeram, as aplicações que outros artistas fizeram em suas obras, né, do uso da cor. Quando a gente, por exemplo, olha quadros renascentistas, né, a gente pensa assim, quadros europeus,
E a gente vê que tem uma enorme quantidade de quadros com tons terrosos, com fundos terrosos, fundos escuros, azul marinho, azul da Prússia, né? Então, assim, e outros quadros depois mais coloridos, quadros de vanguarda. Então, a gente entender também os períodos da história da arte, como as cores foram utilizadas, né? E os significados das cores, né? Qual o sentido que foi dado para essas cores pelos artistas em suas obras, é uma maneira também da gente compreender mais sobre como que a gente pode trazer a cor para os nossos desenhos sem drama. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, dessa nossa conversa sobre teoria da cor aqui no Boneco de Palito. Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de comentar, de compartilhar, porque além de ajudar o canal a crescer, também me ajuda a saber quais são os vídeos que vocês estão gostando mais, para eu poder produzir mais conteúdos sobre esse assunto. Espero que as informações que a gente conversou aqui sejam informações úteis, que tenham clareado mais sobre esse universo da cor. E é isso. Adeus e obrigada por todo o peixe.